transforme, diga comigo, não transforme a bênção em maldição. Queridos, Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Amém? Quantos creem nisso? Só olhar para a minha vida, eu estava no lamaçal, condenado à morte, sem expectativa, sem esperança, entregue às minhas paixões, entregue à minha carnalidade, eu estava perdido como você. Mas só o fato de nós entregarmos a nossa vida a Deus, a bênção de Deus se implantou em nós. Deus estabeleceu, você já é um abençoado em nome de Jesus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, fala que Deus ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Paulo me diz lá em Coríntios que por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. E o mesmo Paulo, no mesmo livro de Coríntios, ele fala que por meio dele nós triunfaremos sobre todas as coisas. Então existem inúmeras promessas. Deus ele tem prazer de presentear o seu povo. Deus ele supre todas as nossas necessidades e também satisfaz o desejo do nosso coração, que a Bíblia diz. Tem coisa que Deus coloca dentro de nós, é um desejo e às vezes não é uma necessidade, mas se aquele desejo estiver alinhado com a vontade de Deus, Deus ele vem e nos concede esse presente. Então a vontade do Senhor é abençoar os seus filhos, é abençoar o seu povo, é abençoar a sua igreja, mas o nosso coração não deve estar na bênção. O nosso coração já tem dono, e o dono é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Então, queridos, sobre esse tema aqui que eu quero compartilhar, eu quero desde já aqui abrir em Jeremias, capítulo 2, do 19 ao 20, nós vamos orar em nome de Jesus. Você que pode, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero ler com você, querido. Quantos entendem que Deus é especialista em transformar a maldição em bênção? Todos concordam? Diga glória a Deus. Mas tem alguns homens que são especialistas em transformar a bênção de Deus em maldição para a sua vida. E é isso que nós vamos ver nas Escrituras. Em Jeremias capítulo 2, 19 e 20, vai ser esse texto como texto base dessa mensagem. A palavra do Senhor diz, o profeta Jeremias, que foi um profeta usado poderosamente por Deus. Jeremias foi chamado na história como um profeta chorão, porque ele sentia a dor da maneira que estava a nação de Israel na sua vida espiritual. Jeremias ele sofria, ele chorava pela nação, uma nação que estava debaixo de bênção, mas estava na apostasia, se afastou do Deus vivo, estava na idolatria. Então Jeremias foi conhecido como profeta chorão, porque ele sofria pela sua nação e também pela vida do seu povo. Ainda que Jeremias tinha uma palavra dura como profeta, ele amava a nação. E nesse momento aqui, Jeremias, usado por Deus como voz profética, ele já anuncia um juízo que viria, que o povo iria para um cativeiro babilônico e ficaria 70 anos em cativo na Babilônia. Então Jeremias ele fala ao povo, como voz profética, ele disse ao povo: a tua malícia te castigará. Deus usando a boca do profeta. E as tuas apostasia, ou seja, se afastaram de Deus, te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é, quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Forte isso, irmão. Deus usando a boca do profeta para falar ao povo, dizendo: olha, mal é quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz que o maior homem que houve na terra, como Salomão, a Bíblia fala que não haverá tão sábio como ele. E o próprio Salomão, quando ele conclui, no final da sua vida, ele chega a uma conclusão dizendo que o princípio de tudo é reverenciar e temer a Deus. Glória a Deus. Não houve homem mais sábio e não houve homem mais rico que Salomão. A Bíblia fala que Salomão, tudo quanto seus olhos desejavam, ele tinha, porque tinha poder de compra. Tudo que ele ambicionava, ele tinha, ele conseguia.
Porque Deus o tornou um homem muito rico. E não houve como Salomão tão rico e tão sábio como ele, e não haverá segundo a palavra de Deus. E o mesmo Salomão, na sua velhice, no final da sua trajetória, ele chega a uma conclusão aonde ele foi usado por Deus em tanta sabedoria, dizendo a nós que o princípio de toda a sabedoria é reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. E aqui diz o Senhor: aonde está o meu temor? Quando já muitos quebravam o teu jugo, olha só, quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompias as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo e outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. E assim diz o Senhor. Amém? Ou seja, ele fala: quando eu quebrei o jugo, quando eu libertei, tirei vocês lá das mãos de Faraó, eu dei promessa, eu coloquei uma terra que manda leite e mel, né? Eu quebrei as ataduras, eu quebrei o jugo, e vocês disseram a mim que nunca mais iam transgredir. Contudo, estão se apostatando, estão na idolatria, estão adorando outros deuses, se prostituindo, uma prostituição espiritual, traindo a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Coloque a mão sobre a sua Bíblia antes da minha oração e diga: esta é a minha Bíblia. Ela diz quem eu sou, o que tenho, o que posso e que para onde vou. Esta é a maravilhosa palavra de Deus. Por ela sou salvo, liberto, transformado, abençoado, curado, no nome poderoso de Jesus. E todos quando creem digam amém, amém e amém. Pode sentar, amados, deixa o pastor orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque somos dependentes de Ti. A Tua palavra, Senhor, nessa noite, que venha ser mais uma vez não somente mais o conhecimento, mas que possa trazer mudança, crescimento, avivamento, transformação de vida, porque esse é o propósito de Deus em nós, é o propósito da palavra, é o propósito do Espírito Santo. Pai, então levamos nesse momento a nossa mente cativa à Tua palavra. Pai, que o Senhor possa acrescentar em nosso celeiro. Senhor, tira toda a dispersão, para que nós possamos alcançar a plenitude daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Nós oramos e nos colocamos na dispensação do Teu Espírito, Senhor. Que Teu nome venha a ser glorificado, exaltado para todo sempre. Toma a vida do pregador, Senhor, age com a Tua misericórdia e graça. Usa a minha vida em benefício da Tua igreja. No nome de Jesus, e todos quanto crêem digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Essa palavra que lemos aqui em Jeremias é muito forte. Deus usando a boca do profeta, o próprio Deus falando por intermédio do profeta ao povo. E quando você começa a ler, eu fiquei impactado com Jeremias capítulo 2. Nós lemos as escrituras, mas tem momento que a palavra de Deus ela começa a ressaltar, ela começa Deus iluminar o nosso entendimento e começamos a compreender algumas coisas que parece que passam desapercebidas numa leitura. Então nesse momento aqui no mesmo capítulo, o mesmo profeta, o mesmo Deus, ele continua falando em capítulo 2, versículo 1 ao 7, e eu quero compartilhar aquilo que Deus disse por intermédio do profeta Jeremias. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, Deus dá ordem ao profeta: eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Deus está falando aqui pelo profeta: olha, eu me lembro de você, povo meu, no início da sua caminhada você me amava, você estava sempre do meu lado. Nosso relacionamento era um relacionamento de um noivo para com a noiva, da noiva para o noivo, era um relacionamento de intimidade, era tão bom. Deus ali, ele se agradando daquele início de relacionamento que o povo de Deus tinha para com ele. E nesse momento ele fala ao profeta, trazendo em memória: você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. A paixão era tão grande que até mesmo no deserto o povo se mantinha amando a Deus. Queridos, isso aqui é tão real em nossa geração. Quando nós vimos para a presença do Senhor e passamos às vezes deserto, e todos nós passamos em algumas áreas da vida, querido, quando começamos na caminhada, o nosso amor é contínuo, é constante, independente da circunstância ou situação que nós estamos vivenciando.
O nosso amor é sincero, somos zelosos para com as coisas de Deus. Uma noiva compromissada, independente daquilo que está vendo passando, ela não nega o seu amor, ela não nega o seu compromisso, ela não nega a sua fé ao seu noivo, ao seu Deus. E da mesma forma aqui Israel passou por isso, né? Ou por uma terra não semeada, ou seja, ainda não tinha semeado nada na presença de Deus, ainda não via fruto algum, mas eu amava o Senhor. E ele continua dizendo: Israel era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos que os devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. O que Deus está falando? Israel era santo, Israel vivia em santidade, Israel ele se desviava do mal, ele entendia que sem santificação não veremos a Deus. Ele tinha ali um zelo pelas coisas de Deus, tinha um cuidado. O seu testemunho é um testemunho de pessoas santas, um povo separado, um povo eleito. E ele fala: olha, eles traziam as primícias da sua colheita para mim, honravam nos seus dízimos, honravam na sua oferta, um gesto de honrar a Deus através dessa adoração dos dízimos e das ofertas, porque o dízimo e a oferta também é um princípio de honra, onde é um gesto de adoração a Deus, aonde você reconhece que tudo que você tem pertence a Ele, e você honra o Senhor. Senhor, tudo que tenho é teu, e devolva à tua casa aquilo que lhe pertence. Então Deus ele traz em memória e se alegrava como começou a caminhada e a jornada desse povo, o povo de Israel. Querido, isso não é diferente nos dias atuais, isso não é diferente na igreja atual. Muitos começam na sua trajetória muito bem, mas quantos às vezes não se mantêm? Quantos talvez não mantêm o seu compromisso, a sua fidelidade, o seu amor, a sua fé a Deus? E aqui o próprio Deus ele usa a boca de Jeremias e ele fala: declara o Senhor, ouço a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixasse e se afastassem de mim. Tremendo isso. O próprio Deus pergunta ao povo: olha, que falta os seus pais, aqueles que vivenciaram no deserto, aqueles que tiveram experiência, onde Deus abriu o mar vermelho, onde Deus tirou o povo lá do cativo, onde estava debaixo da escravidão de Faraó no Egito. Ele fala: o que os teus antepassados podem dizer em relação a mim? O que lhes faltavam a ele? Nada. Irmão, Deus é bom demais. E ele começa a dizer assim: eles seguiram ídolos sem valor, tornando eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: aonde está o Senhor, que nos trouxe do Egito, que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive. Eu trouxe vocês uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, dos seus bons produtos. Entretanto, você contaminar a minha terra e tornar a minha herança repugnante. A bênção se tornou maldição. Deus deu a terra, o povo se corrompe na história, o povo faz aliança com outros deuses, o povo se afasta da presença, e Deus fala: eu dei a terra, eu dei a colheita, eu dei o melhor para vocês, mas vocês tornaram a herança uma forma repugnante. Querido, isso aqui é sério. Isso aqui também acontece em nossa geração. Deus ele tem prazer de nos abençoar, mas nós temos que saber administrar as bênçãos de Deus. A palavra do Senhor, continuando aqui em Jeremias, eu separei aqui no mesmo texto, no versículo 11, ele diz: alguma nação já trocou os seus deuses? Deus faz uma pergunta: alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. O meu povo cometeu 2 crimes: eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa? Pois disse a madeira: você é meu pai, e a pedra: você é minha luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: vem salvar-nos. Forte, né? Abandonam,
Mas no tempo da crise, no tempo que acontece uma situação, aí lembra da existência de Deus. Senhor, vem me salvar. Senhor, vem me salvar dessa enfermidade. Vem me salvar da situação que estou passando, nessa crise financeira. Senhor, vem me salvar desse matrimônio que está complicado. Nós esquecemos de Deus, começamos bem, apaixonados, fiéis, compromissados, mas depois, na medida que vai passando o tempo, vivemos como um cristão turista na presença de Deus. Viemos para a casa de Deus somente quando não tem nada para fazer, ou quando o calo está apertando, quando as coisas estão difíceis, aí lembrando: Senhor, vem nos salvar, me ajuda agora. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Querido, observe isso. Diga comigo, de que maneira transformamos a bênção em maldição? Me veio esses dois tópicos, e eu comecei a meditar sobre isso. O Espírito me deu. De que maneira transformamos a bênção em maldição? Primeiro, diga comigo, quando colocamos a bênção como objeto de idolatria, supervalorização. Aleluia. Querido, entenda a mesma coisa. Tudo que Deus nos dá tem o seu valor, mas a bênção não pode ser maior do que o seu abençoador. Aleluia. E o segundo caso, quando desvalorizamos aquilo que Deus nos entregou. Você entende que são dois extremos? Nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? Se você supervaloriza a bênção mais do que o abençoador, você cai no erro. Você se torna escravo da bênção. Você se torna um idólatra. Você peca contra Deus. Você abandona Deus. Você deixa Deus de lado, ignora. Mas quando também você menospreza a bênção do Senhor, você também pode trazer maldição para a sua vida. De que maneira? Vamos partir esse bolo. Vamos ficar aqui. Quando colocamos a bênção como objeto de idolatria, supervalorização. Quero compartilhar com você 2 Reis 18:4. A palavra do Senhor fala do rei chamado rei, diga comigo, Ezequias. Ezequias foi o rei de Judá e governou Judá com 25 anos de idade. Ezequias, ele começou a governar Judá, e lembrando que o maior rei, aonde o próprio Deus fala aqui, o homem segundo o coração de Deus, quem era o rei? Davi. Davi, o seu reinado marcou a história. O próprio Deus dá testemunho de Davi. Mas após Davi, depois de Salomão, seu filho, o reino foi dividido: reino do sul e reino do norte. E quem foi o reino? Um dos reis de Judá, que é o reino do sul, foi chamado rei Ezequias. E a Bíblia fala, o próprio Deus, que Ezequias não houve rei como ele. Um homem zeloso. Deus se agradava de Ezequias, da sua conduta. Ezequias, ele restabeleceu o culto a Deus, pois o seu pai, Acais, ele promovia idolatria em Judá. Acais não temeu a Deus, fez tudo aquilo que é contraditório à lei de Deus. O povo tinha se corrompido, mas Ezequias, que foi o sucessor de Acais, o seu pai, com 25 anos ele senta no trono, ele muda tudo aquilo que o seu pai fez de errado diante do princípio da lei de Deus. Ezequias restabelece o culto, restabelece a adoração ao Senhor, ele traz avivamento ao povo, o povo começa a meditar na lei de Deus, o povo começa a voltar para o Senhor, e ali há um grande avivamento. Ezequias quebra todos os altares que foram criados pelo seu pai para adoração a outros ídolos. Ele faz uma verdadeira faxina espiritual em Israel, faz uma limpeza. E o próprio Deus fala que, como Ezequias, como rei de Judá, não houve igual ao rei Ezequias. Tinha o próprio louvor do próprio Deus. E Ezequias, nesse momento, nessa faxina espiritual, quando ele chega no seu reinado, a Bíblia fala que ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã, que significa ídolo de bronze. Neustã significa ídolo de bronze. Então Ezequias fez uma limpeza,
ele também tirou os pedaços da serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. O que significa isso? Abra a sua Bíblia em Números capítulo 21. Números 21. Vamos entender o que Ezequias fez. Eu não botei no telão, mas você abre a sua Bíblia, Números 21. Todos acharam? Diga amém. Amém. Números 21, 5, 6. O que era essa serpente de metal que Moisés ele ergueu no deserto? Qual era o propósito da serpente? Para quem não sabe, você vai entender em nome de Jesus. Números 21, do 5 ao 6. O povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo de quem? O povo de Israel, amém? O povo se rebelou, murmurou tanto contra Deus e contra Moisés. Por que não fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. O que aconteceu aqui? Queridos, o povo se rebela contra Deus. Deus manda um juízo serpente. As serpentes picaram muitos povos de Deus e muitos morreram. O povo viu que tinha pecado contra Deus. Vai a Moisés e disse: Moisés, ora a Deus, que Deus vinha dar um jeito nessa serpente. Nós erramos, nós pecamos, pedimos perdão. Moisés entra em oração e Deus dá uma direção para Moisés. Moisés, você vai fazer uma haste, coloca a cabeça de metal, de um tipo de uma serpente, que era de bronze, e você vai estabelecer a serpente, ela erguendo ela no deserto. Todos que foram picados por serpente, quando olhar para essa haste, vão ser curados. Eu vou dar livramento para eles. Amém? Quantos diga glória a Deus? Glória a Deus. A serpente, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento nada mais é sombra que aquilo que aconteceu no futuro. Ou seja, aquela serpente nada mais é, tipificava o próprio Cristo. Nós estamos picados pela serpente chamado diabo. Nós estamos contaminados pelo pecado. Mas todo aquele que olhar para Jesus Cristo, para o Calvário, e aceitá-lo como Senhor, será salvo. Aleluia! Então Deus estabeleceu um objeto figurativo para que o povo viesse olhar e receber a sua cura. Amém? É bênção ou não é? Quantos entendem que é bênção? O povo, todos que olharam, que eram picados pela serpente, foram curados. Deus deu livramento. Agora escute, querido. O povo que recebeu a bênção, que orou, pediu a Moisés uma intervenção. Deus ouviu o profeta Moisés. Deus deu a solução ao povo. Esse mesmo povo, ele pegou esse objeto, e nesse momento, até Ezequias, se passam 700 anos. O povo começou a cultuar a serpente de bronze. A bênção se transformou em agora maldição. Por quê? Era bênção no passado, mas no presente agora estava servindo de objeto de idolatria. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. E por servir para objeto de idolatria, tomou o lugar de Deus. E nesses 700 anos até Ezequias fazer uma reforma, estabelecer o culto a Deus, adoração, avivamento, Ezequias dá uma ordem: quebra essa serpente de metal, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimava incenso. Quantos estão comigo? É aí que eu quero chegar. Quantas coisas acontecem em nossa vida que são respostas de oração, que são bênçãos. Quantas vezes pessoas oram em busca de uma porta aberta de trabalho? Senhor,
me abençoa financeiramente, coloca numa porta onde eu possa ser muito bem sucedido financeiramente. E quantas pessoas aquilo é bênção, é resposta de oração, é uma promessa de Deus, Deus cumprindo o desejo no coração do seu servo, Deus abrindo porta, mas quando nós entramos nessa porta, idolatramos o trabalho a tal ponto que não tem mais tempo para buscar a Deus. Enquanto a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Quantas pessoas já conheci que oraram ao Senhor, começaram até bem, começa a receber o seu salário, Senhor, eu vou te honrar, eu vou ser fiel, aí começa a tirar o dízimo, aí começa a Deus abençoar cada vez mais, começa a ser promovida no trabalho, daqui a pouco não dizima mais, deixa de ser fiel, deixa de ser zeloso. O problema não é que o trabalho é maldição, mas a maneira que eu administro a minha vida em relação à visão de Deus. A vontade dele é sempre nos abençoar, mas o que eu tenho feito com as bênçãos do Senhor? Quando Deus abençoou Abraão e deu um filho, o próprio Deus pediu a bênção a Abraão. Não que Deus queria Isaac, mas queria provar o coração do seu servo. Quantos de nós oramos, família, Senhor, eu quero me casar. Pessoas solteiras, eu conheço, abençoado, usado por Deus, talentosíssimas, desenvolvendo o ministério, usado nos dons espirituais. Senhor, eu quero casar. Senhor, me dá uma família. Isso não há problema, é bênção de Deus. Mas quantas pessoas às vezes estabelecem uma família e depois esquece, não existe mais o amor a Deus. Pessoas já não têm mais o compromisso com a obra. A pessoa só quer viver agora uma vida de casada. Quantas mães, mulheres que às vezes não conseguem gerar filhos. Senhor, abre a minha madre. Senhor, arranca essa esterilidade, que eu possa gerar filhos para a tua glória. E a vontade de Deus é te abrir a tua madre, é te abençoar. E quantas pessoas às vezes deixam vir à igreja por causa agora do filho? Eu tenho um filho agora, não tenho tempo para servir a Deus. Eu tenho um filho agora, não dá para me estar na igreja. O filho que é para ser bênção, uma herança do Senhor, se torna agora um empecilho. Eu não vou porque agora tenho um filho. Quantas pessoas pedem, irmão, às vezes é uma oportunidade de uma faculdade para fazer. Pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma particular, começam a dedicar, se esforçar a fazer a parte dela. Deus abre a porta, a oportunidade, e quando chega na faculdade se corrompe. Começa a se envolver com tantas pessoas. O cara era uma bênção, vivia em santidade, como o próprio Jeremias falou. Olha, quando você começou, você era minha noiva, você me amava, você era zelosa, você tinha compromisso comigo. Mesmo no deserto, você cantava louvores, você não me abandonou. Mesmo sem nada semeado ainda, mas Deus começa a acrescentar, Deus começa a abençoar, Deus começa a abrir portas. Queridos, quantas coisas nós vemos nessa jornada espiritual. Pessoas se esquecem do Deus que serve. A bênção que era para ser bênção, aquilo começa a trazer uma maldição no sentido, porque sem Deus, irmão, nós estamos perdidos. Em João capítulo 15 fala: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Escute isso. O filho pródigo, ele saiu da presença do pai, ele tomou a sua herança. Nem era devido, porque a herança era dada após o pai morto. Mas o pai, de amor, deu herança ao filho e permitiu, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. O filho pegou aquela parte da herança que foi com um tempo de sofrimento, foi alcançado com muita dificuldade, mas tudo quanto ele pegou, ele gastou numa vida dissoluta. Ele se perde, perdeu tudo quanto o pai lhe deu. O que eu aprendo com essa história? Querido, entenda bem: herança sem a bênção, o resultado é destruição, o resultado é perda, o resultado é dor. Não adianta eu receber toda a herança da parte de Deus se eu não permanecer nessa bênção no meu relacionamento com Ele, porque Ele é o meu abençoador. E quantas pessoas se perdem? Pessoas que eram uma bênção, solteira, hoje como casada, não tem nem como aparecer mais no culto, porque não tem tempo, nem para culto a Deus. Quantos trabalhos roubaram a pessoa da presença do Senhor? Quantas
situações em nome do dinheiro, e nós falamos, não, porque eu quero dar o melhor para minha família. O cara trabalha, sai do trabalho, ainda vai trabalhar em outro lugar, porque quer mais. O Senhor dele agora é Mamum, o Deus da riqueza. E a gente não consegue adorar dois senhores ao mesmo tempo, meu irmão. Ou você está de frente para um, dá as costas para o outro, ou se você virar para um, você vai dar as costas para o outro. Não tem como adorar dois deuses ao mesmo tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus é Deus de bênção. A Bíblia fala: aquele que trabalha que não coma. Deus quer que nós trabalhamos, Deus quer que nós venhamos a estudar, Deus quer que nós venhamos crescer. Ele é o maior incentivador. Mas em tudo, querido, nosso coração não pode estar nisso. Lembrar e trazer em memória que Ele é o Senhor de tudo. Ele é o nosso abençoador. Ele é o nosso tudo. E quando esquece o que aconteceu com Jeremias? Jeremias aqui ele falou ao povo, a maneira como o povo estava caminhando, e exortando ao povo a voltar-se para Deus. Toma um posicionamento. Não deixe que as coisas venham te engodar, não deixe que as coisas venham te escravizar ao ponto de você se distanciar cada vez mais da presença de Deus. Quantos estão comigo? Diga glória ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor aqui, eu lembro aqui de uma passagem em Lucas 14:16, algo tremendo. Aqui fala da parábola da grande ceia. Jesus ele disse, porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia. Diga comigo, uma grande ceia, uma festa, amém, querido? Deus ele promove uma grande ceia, convidou a muitos, e a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Um banquete. Todos a uma começaram a escusar-se, dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me haja por desculpado, escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que haja por escusado, desculpado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse a seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, trazer aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. Disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, forçai-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Forte isso. Agora a grande questão é: tem algum problema você comprar alguma propriedade? Não. Tem algum problema? Juntas de bois, isso significa produção. Você tem teu negócio, antigamente não havia trator, o que a pessoa tinha era junta de bois. Quanto mais juntas de bois, maior será a minha colheita, maior meu trabalho, será o que? Cada vez mais produtivo. É problema eu progredir na vida? É problema eu progredir na minha empresa? É problema eu prosperar financeiramente? Não. Problema casar, o próprio Deus constituiu o casamento, é algo maravilhoso. O problema não está nas coisas, mas de que maneira tratamos com ela. Quantas pessoas casam e somem? Quantas pessoas prosperam e dão as costas para Deus? Quantas pessoas que em nome de Jesus tem propriedade, pega, você não dá casa de praia, Deus dá. Agora falando que você não pode dar igreja porque está na casa de praia. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Isso, querido, é transformar a bênção em maldição. Não é que as coisas são maldições, mas da maneira que nós tratamos, porque muitas delas acabam se tornando objeto de idolatria. Querido, idolatria significa tudo aquilo que tira a primazia de Deus. Tudo aquilo. Nós como cristãos gostamos muito de bater nos católicos e dizer: católico é idólatra, ele se prostra em imagem e escultura. É um tipo de idolatria. Mas a idolatria é tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus em nossa vida. Pode ser coisas e pode ser pessoas. Tem pessoas que idolatram pessoas, e por causa das pessoas, elas já não têm mais compromisso com Deus. É o filho, é o marido, seja quem for. Isso é idolatria. Amém? Idolatria é tudo aquilo que me tira da presença de Deus. Aonde Deus ele perde o primeiro lugar. É onde Deus ele começa a ser o terceiro, quarto, quinto, talvez o último
último lugar na minha lista das prioridades. Isso se chama idolatria. Eu tenho que entender que eu preciso ter uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso. Quem me sustenta é Ele. Quem abre as portas é o Senhor. Quem dá um fôlego de vida para mim ficar de pé e trabalhar é Ele. Ele é o dono de todo ouro e prata. Tudo que vem na minha mão, eu devo ser fiel a Ele. Amém, queridos? Isso é ter zelo. Como a noiva tem compromisso, como a noiva ela honra o seu noivo. Aleluia! Quando estão comigo, diga glória a Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 10, 19, a palavra do Senhor diz assim: quando, pois, estiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor. Deus está falando de prosperidade. Quando você comeu, se fartou, louve ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, havendo edificado boas casas, habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, se acrescentar prata e ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer o bem. E digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou teus pais, como se vê neste dia. Será, pois, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvir outros deuses, se o servires, te inclinares perante Ele, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Amém? Deus está falando: olha, quando você prosperar, quando você crescer, Deus multiplicar ouro e prata, quando Deus te abençoar, não te esqueça do teu Deus. Não diga e não pense que foi pelo teu braço de carne. Aleluia, querido. Isso, irmão, é um coração grato. Queridos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, uma coisa que eu pedi há muito tempo atrás. Eu tinha um costume muito grande, e isso acontece. Se você pedir, você vai ver se é o que eu estou dizendo a você. Em todo momento eu falei: Senhor, quando leva para Israel, pela história, eu falo: Senhor, coloque cada vez mais gratidão por Ti. A pessoa grata, ela não esquece daquilo que Deus faz. O ingrato, ele é esquecido. Deus pode ter feito muito atrás, mas se não fez hoje, ele esquece de tudo quanto Deus já realizou na sua vida. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me bota um espírito de gratidão, para que não venha pecar, porque o problema de Israel era ingratidão, e a ingratidão torna a pessoa esquecida. Deus abria a mar, Deus mandava maná, e o povo sempre reclamava, nunca lembrava dos feitos de Deus, das experiências passadas, mas havia sempre um queixume e reclamação. O ingrato, ele sempre murmura, o ingrato, ele sempre se queixa, mas o grato, ele sempre louva, rende graças ao Senhor, e sabe que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele crê que o mesmo Deus que operou lá atrás é poderoso para operar hoje. Ele traz em memória aquilo que Deus já fez. O mesmo Deus que fez ontem, Ele também vai resolver a situação na minha vida, porque Ele é grato. E querido, quantas vezes eu já me peguei num carro sozinho, escutando um louvor, aonde o Espírito Santo leva o meu espírito, aí me lembra de coisas que aconteceram comigo, com meu filho, a minha família, na igreja, experiências poderosas. E ali eu começo a me quebrantar, eu começo a chorar diante de Deus, mas um choro com gratidão. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez na vida dos meus filhos, na minha família, na tua igreja. Muito obrigado por aquela resposta de oração que o Senhor me ouviu e operou. Então, meu irmão, a gratidão traz em memória os feitos de Deus. Aleluia. Quantos quer dizer: Senhor, vem, Senhor? Mas quantos já estão descompromissados com Deus há bastante tempo? Quantos às vezes o amor não é mais o mesmo? As coisas estão tomando proporção em sua vida
que você lembra uma vez ou outra de Jesus. Deus quer trazer uma reflexão para nós essa noite, amém? A palavra de Provérbios tinha sabido isso pelos cristãos, guarde isso. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, amém? Você pode se esforçar, nós temos que fazer nossa parte. Preparar os cavalos não é pecado, ou seja, a minha parte eu faço, porém, do Senhor vem a vitória. Glória a Deus. Tudo que tem, glorifica a Ele. As bênçãos foi Deus que me deu. Eu pude ter feito a minha parte, me esforcei, fiz aquilo que cabia a mim, mas toda a vitória veio do Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Jeremias 17,5 diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz a carne no seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Tem pessoas que Deus começa a abençoar, o cara já acha que é ele, porque se eu não fizer, tem que fazer cada vez mais, eu estou no controle. Maldito do homem que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas o mesmo livro de Jeremias que está escrito diz: bem-aventurado, bem-sucedido é aquele que confia no Senhor. Aleluia. Adão tinha tudo, né, irmão? Adão tinha o jardim do Éden, tinha tudo do melhor, tinha comunhão com Deus toda tarde, na virada do dia, Deus falava com ele, mas um dia ele se rebelou, queria ser mais do que o próprio Deus. Seduzido pelo convite de Eva, onde foi seduzida pelo próprio diabo. Você pode ser mais do que Deus. E deu o seu grito de independência, e ali entrou a maldição. Tinha tudo, a bênção, mas não soube administrar a bênção que Deus entregou um dia nas suas mãos. Aleluia. Jeremias 9,23 diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie nisso, em entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie o rico na sua riqueza, não glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas todo aquele se gloriar, glorie nisso, em saber e conhecer que eu sou o Senhor. Se nós temos sabedoria, se temos força, se Deus entrega a riqueza em nossas mãos, toda a honra, toda a glória, seja o louvor a Ele. Aleluia. Não estabeleça as bênçãos como ídolos, objetos na sua vida de adoração. Quantas pessoas estão desviando do seu caminho por causa disso, querido? Quantas pessoas que eu conheço talentosas, pessoas fiéis a Deus. Eu vejo pessoas, meu irmão, certa vez o Senhor Malafaia falou uma coisa do carimbeiro, né? Irmão, tem pessoas que não pode ter nada. Se tem, ela se torna soberba. É incrível. Já viu aquele ditado da asa, não dá asa cobra? Tem pessoas que não pode ter nada. Tem um pouquinho, já se acha que é tudo. O cara era auxiliar do carimbador. Aí o cara levantou a ele: agora você é o primeiro auxiliar do carimbador. O cara se encheu. Sou o cara, sou o vice do carimbador. Eu vejo pessoas assim, irmão, não tem nada, uma porta abriu, já é motivo para dar as costas para Deus. Uma promoção de trabalho, meu irmão, ganhou um dinheirinho, comprou um carro, já era, só passei agora, só condição. É a fidelidade das primícias, é a fidelidade do compromisso, é a fidelidade do amor. Aonde está? Querido, olha só, não adianta dizer para mim, desculpa a expressão, meu irmão, eu temo a Deus, honro a Deus, se você não é fiel a Deus. Você não é fiel. Ah, eu sou fiel a Deus. Não, se você não é fiel no seu dízimo, na sua oferta, no seu amor, no seu compromisso, você não é fiel a Deus. Você não é fiel. Eu falo com toda base bíblica, porque a Bíblia fala que fé sem obras é morta. Escute, Deus não falou somente de boca que nos amava. Deus demonstrou através de seu Filho em sacrifício por amor a nossa vida. Deus demonstrou em obras, e nós temos que demonstrar em obras, se realmente amamos, servimos ou não a Deus. Estar num culto não significa fidelidade. É nosso dia a dia, é o nosso testemunho, é o nosso comportamento e atitude que vão dizer se somos ou não fiéis ao Senhor. Você pode falar para mim,
Mas Deus, Ele conhece você. Deus conhece a sua prática. Ah, Deus conhece o meu coração, por isso que eu não sou fiel. Não existe isso. Você não é melhor do que ninguém. Todos temos que ser fiéis ao Senhor. Seja fiel no pouco, que Deus te coloca no muito. Então não vem dizer para mim que você é um cristão se você não é fiel a Deus. A Bíblia me diz isso. Eu falo com toda a autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Jeremias 22, 21 diz: falei contigo na tua prosperidade. O problema é aí, ó. Prosperou, aí o cara começa a encher o coração, as coisas começam a dominar, as coisas começam a ter valor, o coração cada vez mais se torna orgulhoso e soberbo. Eu falei contigo na prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Forte isso, hein? Não ouvirei. Eu vejo pessoas, Deus exaltados, falam: cara, tu esqueceu de Deus? Você sabe quem foi que Deus que colocou você aí?